Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. E já falei do eclipse do Sol, que vai ocorrer no dia 14 de dezembro. Nesse vídeo, achei importante falar dos cuidados que você deve ter para observar o eclipse do Sol. E vou falar também como observar o eclipse. Não basta ficar dentro de casa e esperar pelo eclipse do Sol. Você terá que sair de casa, de preferência. Pode espiar pela janela também, mas deve tomar alguns cuidados muito importantes, pois o Sol queima a retina dos seus olhos enquanto você olha para ele. E sabe o que acontece se queimar a retina? Você vai ficar cego, lentamente, mas vai. Então, não olhe para o Sol, a não ser que você use um filtro para pôr entre os seus olhos e o Sol. Se não tiver um filtro, ainda pode usar o método da projeção, caso você tenha uma luneta ou um telescópio. E se não tiver nada disso, tem outro truque que eu vou revelar, embora não seja para todos. Caso você não tenha nada do que vou falar para ver o eclipse, é melhor não ver, não olhar para o Sol, e assim cuidar dos seus olhos. Então vamos para o método número 1. Use uma chapa de raio-x, mas você deve usar parte do filme que está totalmente negra. Se estiver branca, esbranquiçada ou magenta, nem pensar, deve estar negra. Dobrar a chapa em duas aumenta a proteção, mas diminui a visibilidade do Sol. Não fique vidradão olhando para o Sol. Olhe por alguns segundos, 20 segundos no máximo, é o suficiente para você ver a Lua em frente ao Sol. Se não vir, é porque ainda o eclipse não começou, ou já terminou. Dê uma pausa, 1 minuto, 5 minutos, quanto maior for essa pausa, melhor. Depois, olhe de novo, não olhe constantemente, nem precisa, pois o eclipse demora, você poderá ver à vontade. Se você não tiver o raio-x, pode usar o segundo método. Corra até uma casa de construção e compre um filtro para máscara de solda, o mais escuro que tiver. Se não souber como comprar, faça assim, vai no balcão e fala: eu quero um filtro para máscara de solda. O vendedor vai perguntar: qual número? Daí você responde: o mais escuro que você tiver. Viu como é fácil comprar? Deve custar uns 4 ou 5 reais. Se não tiver dinheiro para comprar o filtro, você pode providenciar para quebrar sua perna, daí no próximo eclipse terá o raio-x. Eu tenho raio-x do nariz. Método 3 é o método da projeção. Essa é para quem tem um telescópio ou uma luneta, mas não tem um filtro solar para ver o Sol pelo telescópio. Para quem fez o filtro solar que eu ensinei em um dos meus vídeos, parabéns, você poderá ver o eclipse agora. Eu vou fazer a live usando o mesmo filtro que eu mostrei no vídeo, se esse tempo colaborar. Fazer esse filtro é entre aspas, pois o mais importante, que é o filtro propriamente dito, deve ser comprado. E para variar, não é vendido no Brasil. Você deve comprar em sites como eBay, Amazon ou o próprio Mercado Livre. São compras internacionais e levam normalmente mais de um mês para chegar. O primeiro cuidado que você deve tomar é saber se seu telescópio pode ser direcionado para o Sol. Tem duas maneiras de você descobrir isso. Uma é ler o manual de instruções e a outra é tentar a sorte. Eu tentei a sorte e não é que deu certo. Método da projeção é assim: aponte seu telescópio para o Sol. Como não dá para olhar pelo ocular para procurar o Sol, você deverá focalizar assim. Se oriente pela sombra do telescópio projetada na parede. A sombra deverá ficar o menor possível. Assim, a luz do Sol estará passando diretamente pelo tubo do telescópio e saindo pela ocular. Se precisar, use uma folha de papel perto da ocular para ver o foco do Sol projetado. Não use a mão. Esse foco é quente e poderá queimar sua mão. Pode queimar até o papel, mas antes o papel do que a mão. Faça isso perto de uma parede lisa, de preferência branca. Se não for possível, improvise e às vezes dá certo. O Sol ficará projetado na parede. Ajuste o foco do telescópio, você poderá ver a formação do eclipse solar na projeção. Esse método requer cuidado e experiência. Método número 4. Tem o 4 também. O princípio é básico. Pegue uma caixa, faça um furo na caixa. Um furo usando uma agulha. Se não tiver uma agulha, procure uma no palheiro. A luz do Sol deverá passar pelo furo enquanto o disco solar será projetado na outra parte da caixa. É o princípio da câmara escura. O mesmo que foi usado para fazer a câmera fotográfica. Método número 5. E último, também. Não me lembro de outro, deve ter mais. Essa é interessante, procure uma árvore com muitas folhas. O quê? Isso! De modos que formam sombras no chão. Observe que entre as folhas são projetadas vários círculos de sol no chão. Esses círculos são, na verdade, a luz do Sol que passam por entre as folhas quando tem apenas uma pequena abertura para passar a luz.
assim como no método anterior. A luz passa pelo furo da caixa. Aqui, as luzes passam por pequenas aberturas entre as folhas e projetam no chão a figura do disco solar, por isso que são redondas. Assim que começar o eclipse, esses círculos projetados no chão vão sendo preenchidos com a sombra da lua enquanto passa em frente ao sol, apresentando o disco arredondado da lua. O mesmo ocorre em casas de madeira, sem forro. Bolas iluminadas pelo sol são projetadas nas paredes internas da casa, normalmente pela manhã ou pela tarde, pois a luz deve passar pelo telhado e ser projetado na parede. Acho que casa de tijolo também serve, mas teria que estar sem forro ou sem laje. Eu morei em casa de madeira e sem forro quando criança. Diariamente assistia a esses espetáculos da parede pela manhã. Ficava olhando até desaparecerem por completo. Tinha época em que as bolhas iluminadas não apareciam. Eu ainda desconhecia a existência do equinócio e do solstício e não fazia a mínima ideia do porquê isso acontecia. Enfim, cresci mais. Quando eu estava cursando física na Unesp, consegui entender o mistério das bolas iluminadas. Se você estiver no caminho do eclipse na Argentina ou no Chile, onde vai acontecer o eclipse total do Sol, poderá olhar para o Sol apenas no momento em que o Sol estiver totalmente coberto pela Lua. O Sol ficará negro e ficará visível a coroa solar. Algumas estrelas aparecerão no céu. Vênus ficará evidente, mas por poucos minutos. É quando os pássaros ficam confusos e o coração bate forte enquanto os pelos ficam eriçados. É hora do suspiro, da admiração, da alegria, do grito, até que o sol volta como era. Mas o eclipse continua, pois a luz só fez a metade do seu trabalho. Espero que você curta o eclipse com segurança. Isso é importante. Deixe seu poderoso like e se inscreva nesse canal para ver mais vídeos como esse. Fui! Agora eu vou fazer a dança para parar a chuva.